Fala galera, meu nome é Lion Lopes, esse é o canal SL e está começando mais um Papo Legal. E o assunto de hoje eu estava pensando, numa última viagem que eu fiz para São Paulo, junto com a Dani, com o Pedro, nosso Head Compliance, e eles estavam no Febrabatec, falando sobre uma palestra do Roberto Campos, na data desse vídeo, o presidente do Banco Central, falando sobre a implementação do Real Digital, que vai ser a primeira blockchain disponibilizada pelo Banco Central. E daí a gente começou a debater e conversar sobre quais são as possibilidades de uma entidade pública forte como o Banco Central pode possibilitar ao mercado ter uma blockchain pública nesse sentido. E hoje eu vou trazer aqui para vocês um pouco dos meus insights, do que eu imagino que a blockchain do Banco Central, através do Real Digital, pode possibilitar para o mercado de tecnologia em médio e longo prazo. Bom, primeiro ponto, eu não vou aqui ficar falando sobre blockchain, o que é blockchain, espero que quem já tenha assistido isso daqui entenda, mas de uma forma muito simples. O blockchain nada mais é do que um livro-razão, vamos dizer assim, eletrônico, onde todas as transações que acontecem vão estar registradas nessa blockchain e a gente consegue ter um alto índice de rastreabilidade do que está acontecendo. De uma forma muito simples, blockchain. O Brasil está tentando implementar através do Banco Central o Real Digital, que nada mais é do que uma criptomoeda, entre aspas, assim, uma moeda eletrônica baseada em blockchain para facilitar as transações dentro do mercado brasileiro. Isso vai trazer uma disrupção gigantesca dentro do mercado brasileiro, principalmente nas questões relacionadas a transações. Então, as transações, hoje a gente já tem um Pix, que é uma transação direta, imediata, mas a gente tendo uma blockchain, que vai ser um arranjo de pagamento provido pelo próprio Banco Central, semelhante ao que é o Pix, a gente pode ter uma extinção dos instrumentos de pagamentos como cartão de crédito, uma extinção definitiva de TED/DOC, de boleto. Isso são formas que a gente vai conseguir ter integradas dentro dessa blockchain uma infraestrutura de transações muito mais eficientes, rápidas e auditáveis pelo Banco Central, facilitando assim muito a fiscalização sobre políticas de lavagem de dinheiro. Então isso é muito interessante para uma autarquia como o Banco Central pensar e estruturar uma blockchain para ela. Mas a gente tem outras possibilidades que saem um pouco do mercado financeiro e é essas que eu quero trazer, de como que a blockchain do Banco Central pode impactar em outras áreas jurídicas. Quando a gente trabalha muito com blockchain, e isso sem dúvida nenhuma pode ter um potencial de ser muito disruptivo no mercado de tecnologia e o mercado jurídico, a gente entende que essa blockchain ela tem que ter um patrocínio, entre aspas, assim, muito forte de alguma entidade, para que ela consiga permear todas as outras entidades dentro de um país. Vou explicar. Por que o Ethereum ou o próprio Bitcoin não seria uma blockchain utilizada pelo governo para impulsionar a implementação de blockchain em várias áreas? Porque eles não têm controle sobre isso. Então, a partir do momento que a gente tem um ente como o Banco Central, que é o responsável por toda a parte financeira do Brasil, implementando uma blockchain do Banco Central, organizada pelo governo, ela pode possibilitar, por exemplo, que seja implementado dentro do Brasil, o Brasil seja um dos principais países e um dos primeiros países dentro do mercado mundial, a efetivamente ter smart contracts existentes e atuantes dentro do Brasil. Smart contracts nada mais são do que linhas de códigos dentro de uma blockchain que vão fazer uma previsão de causa e consequência, como é um contrato. Então ele vai fazer uma previsão que se acontecer A, a consequência tem que ser B. Então isso tu joga para dentro da blockchain e a partir do momento que acontece o efeito A, a própria blockchain auto-executa o que deve acontecer para gerar o efeito B. Então ele nada mais é do que um contrato auto-executável, registrado na blockchain. Imagina se o Banco Central ele abrir a possibilidade de existir smart contracts dentro da blockchain do Real Digital. Isso vai dar tranquilidade para que outras entidades, outras autarquias, outros serviços públicos ou até mesmo serviços privados submetam seus smart contracts dentro da blockchain do Real Digital. Os advogados criam um smart contract falando num contrato de compra e venda de imóvel. Hoje o contrato de compra e venda de imóvel ele precisa ser averbado dentro do cartório de registro de imóveis.
Mas imagina que o cartório de registro de imóveis tem uma blockchain própria dela para registrar as transações dentro dos imóveis, e essa blockchain pode ser plugada dentro da blockchain do Real Digital, ou mesmo que essas transações utilizem da blockchain do Real Digital. E a partir do momento que eu crio um smart contract falando que eu, Lion, vou comprar um terreno do Matheus pelo preço X, e o Matheus assina esse smart contract e eu também assino esse smart contract, ele gera uma auto-execução onde o dinheiro já sai da minha conta, já entra para a conta do Matheus dentro da carteira digital no blockchain, e o próprio registro de imóveis, ou ele se comunica com a blockchain do Real Digital e faz a transferência da titularidade daquele imóvel, ou se ele utiliza a própria blockchain do Real Digital, ele já faz a transferência dessa titularidade de imóvel. Então a gente ter hoje uma blockchain, né, provida e patrocinada pelo Banco Central vai possibilitar, influenciar e incentivar que outras entidades públicas, como juntas comerciais, registros de imóveis, cartório de registros civis, cartório de registro de pessoas jurídicas, também ou utilizem a mesma blockchain ou pluguem suas blockchains dentro da blockchain também do Real Digital, e possibilitando que surja efetivamente a disponibilidade de smart contracts no Brasil. Isso é algo que me interessa muito e me deixa muito com boas expectativas de como que vai ser um futuro em médio e longo prazo. Lembrando que o Real Digital, segundo o Roberto Campos, ele já quer começar a implementar as primeiras fases já em 2023. Então, Lion, mas os bancos estão apoiando isso? Sim, os grandes varejistas estão apoiando a implementação do Real Digital, então isso vai influenciar muito também em a gente ter uma blockchain robusta e interessante. O Banco Central também, por ser parte do governo, parte importante do governo, ele pode dropar essa obrigatoriedade que outras entidades também utilizem esse mesmo blockchain. Então isso é algo muito bacana, e essa é uma visão que eu tenho, que talvez o Brasil hoje, como um smart contract com fins institucionais, com validade pública, talvez a gente seja o país que mais esteja próximo de implementar isso, pelo menos aqui nas Américas, tá? Tem Estônia, que é forte e tudo mais, mas eu acho que aqui nas Américas a gente vai ser um dos primeiros, e talvez um dos primeiros relevantes no mundo, tá? Lembrando que o Banco Central, geralmente, quando ele bota a mão para infraestrutura, ele sempre tem acertado muito bem. Hoje a gente tem a maior infraestrutura de tecnologia financeira do mundo, a gente tem uma tecnologia de transferência imediata que é o Pix muito forte, e acredito muito e tenho boas expectativas da implementação do Real Digital e essa blockchain provida pelo Banco Central. O que vocês acham? Que eu estou viajando? Acham que é interessante? Comentem aqui embaixo o que vocês imaginam também que isso possa proporcionar, e nos vemos no próximo episódio. Deixa seu curtir, se inscreva no canal e tchau!